Vamos lá, então. Vamos iniciar nossa aula com nutrição adequada no adulto, tá? Então, a identificação de um adulto saudável está relacionada com a atividade inserida nas relações que ele tem com o trabalho, em casa com a família, no ambiente social, nas suas ações recreativas, né? Então, tudo isso engloba uma vida saudável. A gente sabe que para a gente estar bem, a gente precisa estar bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, né? Tudo isso envolve aí em questão de vida saudável. Esses aspectos combinam entre si e influenciam a saúde individual, física, mental, social e espiritual. A gente sabe disso, que isso é fato, né? Tanto que a saúde não é somente a ausência de doença, e sim a questão da saúde mental, social e espiritual, ajudando a manter o corpo em forma e a mente alerta. O estilo de vida saudável deve ser desenvolvido o mais cedo possível, mantido durante a vida adulta e idade madura, pois na medida em que o corpo envelhece, inicia-se alterações dos músculos, nas articulações e um declínio na sensação de força física. A gente sabe que, se a gente já estudou isso, que se a criança mantém uma nutrição adequada, ela se torna um adulto saudável, né? E se a gente nos tornamos um adulto saudável, consequentemente isso, na fase de idoso, a gente vai mantendo aí uma qualidade de vida melhor. E a gente sabe também que a questão de força física, há um declínio, vai diminuindo, tudo em questão da idade mesmo, né? A manutenção de um bom estilo de vida pode ajudar a evitar a proteger de doenças ou impedir que as doenças crônicas se instalem ou piorem, tá? Então, dependendo dos seus hábitos de vida, a gente, como adultos, pode sim ou não desenvolver doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes, né? O aumento do colesterol. Quando se trata da saúde de uma pessoa, a genética desempenha um papel importante. A gente sabe também que a genética interfere, sim, na questão de doenças crônicas, né? No entanto, quando há predisposição para uma determinada condição ou doença já diagnosticada, pode-se reduzir seus riscos e gerir melhor a sua condição com mudança de estilo de vida. Por exemplo, pessoal, se a gente tem na nossa família alguém que é hipertenso, que é diabético, e se você tem um estilo de vida saudável, hábitos saudáveis, isso diminui o risco de você desenvolver a doença. Por exemplo, na minha família, tem hipertenso, tem diabético. Eu estou com 26 anos, eu não tenho nada tipo dessa doença, né? A gente aí pode controlar de acordo com os nossos hábitos, tá bom? O estilo de vida saudável inclui dentro de muitos fatores. Quais são? Saúde preventiva. O que é saúde preventiva? O que é, pessoal? Meninas? Oi. Então, é quando você se cuida, professora? Faz um check-up. Isso mesmo, faz controle da sua saúde, ou seja, Exato. como você falou, Eline, check-up, faz todo o processo ali de cuidado com a própria saúde, né? Exames preventivos. Boa nutrição, controle de peso, exercícios regulares, evitar substâncias nocivas ao organismo. Gente, a gente sabe disso, a gente como adultos sabe de todos esses itens aí que devem ser considerados dentro do nosso estilo de vida, hábitos saudáveis, só que muitas vezes a gente não segue esse protocolo aí para a gente manter a qualidade de vida. Alimentação saudável. A promoção da alimentação saudável é uma diretriz de Política Nacional de Alimentação e Nutrição e uma das prioridades para a segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. Então, a gente tem uma política nacional de alimentação e nutrição saudável, tá? Uma alimentação saudável é aquela que reúne os seguintes atributos. A gente já viu o que é uma alimentação saudável, né, gente? É acessível e não cara. Lembra que eu falei para vocês que não adianta a gente colocar lá para o nosso paciente um banquete de camarão, por exemplo, de comidas
que fogem da realidade dele e ele não pode adquirir em questão de valores. Então, a gente tem que seguir a realidade do dia a dia daquele paciente, tá? Então, tem que ser acessível coisas que ele consiga comprar de acordo ali com o seu padrão de vida. Valoriza e variedade, né? As preparações alimentares usadas tradicionalmente é harmônica em quantidade e qualidade, naturalmente colorida e sanitariamente segura. A gente tem que manter a higiene adequada dos alimentos para que possam ser ingeridos, tudo bem? 10 passos para uma alimentação saudável. Os 10 passos para uma alimentação saudável são orientações práticas sobre alimentação para as pessoas saudáveis com mais de 2 anos de idade. Pessoal, não é fácil você mudar hábitos alimentares de um adulto. Isso é trabalho de formiguinha para a gente como enfermeiro. Imagina você entrar numa casa de um paciente, visita domiciliar, e aí você querer impor regras lá. Não é assim que funciona. A gente trabalha pelas bordas, vamos dizer assim, tá? Porque não é fácil você mudar hábitos de um adulto. É gradativo, é trabalho de formiguinha mesmo, tá? Então, quais são as orientações que a gente tem que ter e passar enquanto profissional, né, numa consulta de enfermagem, por exemplo? Faça pelo menos as 3 refeições principais do dia. Quais são? Café da manhã, almoço e jantar. Os 2 lanches saudáveis por dia, pessoal. Esses lanches não é aquele lanche extravagante que contenha muito carboidrato, que tem muito lipídio, né? O ideal é não pular as refeições. Por quê? Já expliquei para vocês. Nós temos aí um suco gástrico muito ácido, e esse suco gástrico, quando não tem nada no estômago, ele tende a refluir, causando esofagite, azia. Muitos idosos, como adultos, queixam dessas condições e aí não sabe o motivo. Às vezes fica muito tempo em jejum. A gente sabe que o diabético não pode ficar muito tempo em jejum. A gente já sabe também que o diabético, se ele entra em hipoglicemia, ele morre muito mais rápido que uma hiperglicemia, tá? Por quê? Porque o paciente com hipoglicemia, ele entra em coma, né? Inclui diariamente 6 porções dos grupos cereais, arroz, milho, trigo, pães e massas, né? Geralmente a gente inclui muito pão e arroz. Só que a gente esquece aí das verduras, né? Tubérculos como as batatas, raiz como mandioca, macaxeira, alpim. De preferência os grãos integrais e os alimentos de sua forma mais natural. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte de refeições e as 3 porções de frutas. Coma feijão com arroz todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde. Consuma diariamente 3 porções de leite, derivados, uma porção de carne, aves, peixes, ovos. Lembrando que isso aqui é recomendável, tá, gente? Consuma no máximo uma porção de dia óleos, vegetais, azeite, manteiga, margarina. Evitar refrigerantes, sucos, bolos, biscoito, doces recheados, porque a gente já aprendeu que esses alimentos aí, eles são ultraprocessados e não fazem bem para a nossa saúde. Diminui a quantidade de sal, que é o sódio, né? Evitar consumir alimentos industrializados, como muitos sódios, hambúrgueres, né? A salsicha, que é saturada. Pessoal, vou ter que dar um intervalo de 5 minutinhos. Vocês seguram aí para mim? Sim. Sim, professora.
Irene, Oi, meu anjo. bom dia. A gente está Meu, tendo aula particular, é? é aula particular, você viu que chique. Ai, ai. Irene, acordei no pulo. Você acredita que eu acordei bem na hora que você mandou o código no O grupo? link? É, nossa, eu perdi a hora, eu coloquei pra despertar e voltei a dormir, né? Aí do Oh, nada eu meu acordo, Deus. você tinha acabado de enviar, foi Deus. Você vai ficar com falta de novo. Ontem eu perdi a hora. Ontem? Acordei quase 11 horas. Nossa, oh, meu Deus. Tava muito cansada. Tá tudo bem? Tá tudo bem, eu tava colocando em dia minhas atividades. É, né? E seus Eu, pais atra- estão eu bem? atrasei uma semana. Oi, tá tudo bem, graças a Deus, meu pai, minha mãe. Ah, E aí, tá tudo legal. bem? Que bom. Aqui tá tudo ótimo. Já saiu já? E Denil, você tá de quarentena ainda? Menina, eu, pra ser sincera, eu não saí não. É, além de preservar a minha vida, saúde, eu preservo dos meus irmãos. Eu saio para Sim, resolver uma coisa ou outra que é necessário, é mas nada importante, né? de bater perna. Tá Mas tá certo. osso. Tá loucura É, ficar preso, enjaulado aqui nesse apartamento. Ô, nega. é horrível. Chega uma hora que fica Não, doido. Muito não, dá tempo assim, né? deprê, fica entediada, pelo Fica. amor de Deus. Vai entender, né? Quando a gente tá na vida louca, nós quer ficar em casa. Verdade. Bem isso. Ai, queria tanto ficar um dia em casa pra me descansar. Agora que a gente pode É, descansar, não consegue. É porque é muito acostuma, né? tempo, né? Muito tempo, desde março, né? É, desde março, muito tempo. É, Aqui eu tenho é. meus 4 sobrinhos, Ai, que pra não ficar delícia. entediada. É gostoso, né? É gostoso, mas eles fazem arte de mim. É a fase que eles estão, né? Mas assim, olhando por outro lado, ó, meu filho tem 15 anos. Ai, Ah, Jaque. Ele fica pedindo força comigo, ele me empurra na cama, ele bagunça meu cabelo. Ai, nega, eu não sei o que eu faço. Eu tô entediada. ele, mas é bom. Você acredita que eu tenho um amigo também? Ele tem a minha idade. E Ai, ele é desse jeito com a mãe dele também. Ele brinca, ela fala, para, Gabriel. Ele vai lá, aham, pega ela no colo. aham. É que menino tem mais conexão com a mãe, Com a né? mãe, eu não entendia isso, É, porque como a minha família é pequenininha, e então nossos pais são muito estressados, a gente não tinha esse amor. mas é Mas hoje normal. eu entendo, hoje eu entendo. Mas É, assim, é estressante, tem hora que ele pega meu cabelo já que põe tudo pra cima e fala, vamos ver se fica legal. Eu falo, ah, filho da puta, sai daqui. Ah, menino, nossa. é menino. Aí ele fala, mãe, se você me irritar, eu vou te jogar na cama. Eu, ah, você não é louco. Você não é louco. Quando o vídeo jogou, já me empurrou. Ai, que fofo. Mas você vai sentir saudade disso, viu, Irini? Verdade. Eu vou sentir quando ele arrumar alguém, né? É, Aí vai, mas eu acho que ele vai vai, continuar a mesma coisa, assim, né? Um pouquinho menos, mas continua. vai que arrumou uma menina ciumenta. Ciúme da mãe, já pensou? Ah, Deus, não, você não merece isso, não. Não vai arranjar Não. menina ruim, não. Ele é um menino bom, vai arranjar uma pessoa boa. Amém. É isso aí. Ah, Jaque, é Agora isso. só Vamos falta Ai, voltar então. nega. Deixa aí. Tá me ouvindo? Sim, sim. Vamos lá então, voltando. Bora, bora. Então, a gente tem que evitar refrigerante, como já sabe, né? Sucos industrializados, bolos, biscoitos, que a gente sabe também que são mega ruins para a saúde, que são produtos que ultra o que a gente aprendeu? Desculpa, eu não lembro. É, Oi? Ultra o quê? Esses alimentos aqui são o que a gente já aprendeu? ultraprocessados? Isso. Então, Ah, tá. não são alimentos de verdade, né, gente?
Eu trouxe um videozinho aqui bem curtinho, vou passar no final, 1 minuto, acho. Ótimo. Vocês vão ver os nomes dos alimentos que contém nas embalagens que a gente não costuma ler e que faz muito mal para a nossa saúde. A gente tem que diminuir a quantidade de sódio, né? Isso é fato. Hambúrguer, salsicha, que Ô, são... Marlene, desculpa interromper. Aceita a Keila aí? Não entendi. Ah, a Keila estava pedindo para você aceitar. Tá bom. Aquele já tá. Tá bom, obrigada. A gente tem que fazer a ingesta hídrica, pelo menos 2 litros de água, de 6 a 8 copos. Qual que é o benefício da hidratação da água para o nosso corpo, pessoal? Vamos lá. Se você fosse orientar seu paciente agora, ele te perguntasse assim, Ereni, Keila, quem mais está aí? Jaqueline. Quem mais? Jaqueline. Jaqueline. Por que eu tenho que tomar 2 litros de água? O que vocês responderiam para o paciente de vocês? Para manter hidratado. Quem mais? Além de ser saudável, né? Gente, esses dias eu peguei um paciente que eu fui orientá-lo a beber água. E ele quis me convencer que a cerveja era melhor que água. Não. Era um senhor já de 70 anos, super esclarecido. E ele quis me convencer. Ele falou para mim, eu não gosto de água. Falei, mas é fundamental, é essencial. Aí ele veio com uma contraproposta para mim. Ele falou assim, o que você não gosta de consumir? Aí eu respondi para ele, cerveja. E ele? Aí ele falou assim para mim, então, imagina alguém te obrigando a beber a cerveja. Eu falei, então, gente, foi uma briga. Não se compara, né, a água, né, professora? Aí, como é que eu convenci esse paciente? Gente, a gente sabe, vocês daqui a pouco serão enfermeiros. É. A gente sabe que a água é fundamental. Eu dei exemplos para ele de pacientes renais do hospital, chorando por água, babando por água, e a gente vai lá, só me desce a gaze e só molha a boca. E depois eles falam que amam vocês. Por quê? É a ânsia da água, eles não podem ter água. Então, eu expliquei para ele que a principal função do rim é eliminar as toxinas. Aprendam isso, enfermeiras. A principal função do rim é eliminar as toxinas do corpo, ou seja, quanto mais água a gente bebe, mais o rim trabalha e mais coisa ruim do nosso corpo ele elimina. Através de onde? Do xixi, da diurese. E, além do mais, a prevenção de infecção urinária. Aí eu ainda dei um exemplo para ele. Eu falei, vamos dizer que seja João o nome dele. Seu João, o senhor, quando o senhor imagina que o seu trabalho seja numa empresa, numa mão de obra. Chegando lá, não tem matéria-prima para o senhor. O que o senhor faz? Ele, volta para casa. Fico sem fazer nada. Eu falei, igualmente é o nosso rim. Se você não coloca ele para trabalhar, como é que você coloca ele para trabalhar? Mandando água. Vocês estão entendendo, pessoal? E aí, se o rim não recebe essa água, o rim vai entender o quê? Que ele não precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E o que ele vai fazer? Ele vai voltar para casa, ele vai parar. Sim. É. Aí eu falei para o seu João, seu João, então, se o seu rim parar, o que acontece? Ele me respondeu direitinho, gente. Ele falou, vou ter que fazer hemodiálise. Mas não tem problema, não. Você acredita? Que da hora. Que coisa. Eu falei, então, o senhor prefere fazer hemodiálise do que tomar água? Eu prefiro. E aí, o que vocês fazem? Meu Deus, nossa senhora. Casos dele deve ter muitos. Mas no final, resumo, no final da ópera, eu consegui que ele pelo menos tomasse aí 1 copo por dia. Já está razoável. Depois de muita luta. É um avanço. Tá? Então, gente, a gente, igual eu acabei de falar para vocês, a gente mudar hábitos de uma pessoa adulta é muito difícil. Imagina quando essa pessoa já chega numa fase de idoso. Muito mais difícil ainda. Então, vocês, como futuros enfermeiros,
precisam ter esses conhecimentos, porque nós temos nas nossas mãos, gente, um poder que a gente nem imagina. Qual que é o poder que a gente tem? Não é de imposição, não é assim que a gente consegue com os nossos pacientes. A gente tem o poder de persuadir, aprendam isso. E como é que a gente convence o nosso paciente? Explicando os malefícios e os benefícios. É um argumento que vocês têm que ter, tá? Imagina você chegar na casa do João, seu João, para de beber. Ele vai parar? Ele não vai parar. Então, você tem que ir explicando aí para ele. Se ele não consegue parar, diminui gradativamente, e aí vai repondo com outras situações que ele se sinta bem, né? É tudo um trabalho, gente, de formiguinha mesmo. Se vocês forem trabalhar na atenção primária, é desse jeito que a gente trabalha, na promoção e prevenção, tá? Nos indivíduos com hábitos de ingestão de quantidades maiores de álcool, propõe-se que cada progresso no sentido de redução seja contado como positivo. Isso é interessante. A gente faz a intervenção, e aí ele fala, nossa, Keila, eu parei 300 ml de álcool. Eu falo, nossa, seu João, parabéns, é isso mesmo, você fica feliz com ele. Por quê? Isso vai dar mais incentivo que ele pare mais outro meio. Vocês entenderam? A relação entre o alto consumo de bebida alcoólica e a elevação de pressão arterial, a gente já sabe que isso é considerável em questão de estudo cientificamente, né? A gente sabe que a bebida alcoólica eleva a pressão arterial e o tabaco também, né? Para pacientes que consomem grande quantidade de bebida alcoólica. Isso não combina com o hipertenso. Mas imagina vocês pegaram o hipertenso, gente, estou associando a alimentação com doença crônica, porque uma coisa vai puxando a outra, vocês concordam? Porque se minha alimentação é ruim, faço muito consumo de lipídio, muito consumo de sódio, que isso acarreta para mim? Futuramente eu vou ser uma hipertensa, vou ter um colesterol alto, muito possivelmente eu vou ter um IAM, um AVC, um AVCE, enfim, uma coisa desencadeia a outra, vocês estão entendendo? Por isso, o nosso papel, enquanto enfermeiros, gente, na promoção, é fazer esse tipo de trabalho, tá certo? Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar na promoção, vocês vão amar, mas é um trabalho difícil e árduo, tem que ser persistente, tá? Tem hora que a gente vê que não dá mais, aí volta, recomeça de novo, a gente não pode perder a esperança de que a gente possa mudar a vida de alguém. Esses dias me perguntaram aí no processo seletivo, o que eu fiz se eu tenho alguma situação na minha vida que eu mudei a vida de alguém. E eu lembrei, gente, lá atrás, uma situação de que eu mudei a vida de alguém. E isso que é válido para a gente, enquanto enfermeiro, né? E, poxa, eu consegui atingir aquilo que eu queria. Tá? Tudo bem? O abandono do cigarro, a gente sabe que o cigarro é um vício, muitas vezes a gente chama de tabagista crônico, não para de fumar, mas a gente sabe os malefícios que isso causa para a saúde, né? Os hipertensos que fumam devem ser repetidamente estimulados a abandonar esse hábito. Se não consegue abandonar, é aquele mesmo trabalho do álcool. A gente pede para que ele diminua e explique os malefícios, embora já se sabe quais são os malefícios, ele sabe até de falar de cor e salteado quais são os malefícios que o cigarro traz para a saúde, e ainda mantém o vício do cigarro, né, gente? A gente sabe que vício é difícil a gente retirar do hábito do cotidiano ali, do adulto, do idoso. A gente sabe também, meninas, nós, mulheres, que fumamos e fazemos uso de contraceptivos, a gente sabe que é uma bomba hormonal, isso aí vai causar um estrago na sua circulação, a gente sabe que isso aí pode causar um risco de doença arterial bem considerável, né? Por isso que as mulheres infartam mais. Por quê? Fazem uso de contraceptivo. A mulher hoje está páreo ali com o homem, né? Com os hábitos dos homens. Então, ela bebe, ela fuma, e ainda por cima o homem não faz uso de contraceptivo oral, mas nós fazemos. Então, isso faz muito mal, acarretando em questão de circulação, né? Faz muito mal aí para a gente mulher, tá? Nós fazemos uso de contraceptivo oral e faz uso de cigarro,
Imagina como é que fica a artéria, né? Fica totalmente obstruída, não mantém a efetividade da circulação sanguínea, não manda a quantidade ideal para que o coração bombeie sangue para todas as artérias, fazendo aí uma fusão, uma explosão, vamos dizer assim. Certo? Alguém fuma e faz uso de contraceptivo oral, pessoal? Não fumo. Alguém? Não? Não. Sim ou não? Não. Não. Tá? Então, a gente já sabe, vocês agora estão aprendendo e já podem realizar essa orientação para a mulher que faz uso de cigarro e uso de contraceptivo oral, tá? Isso é uma bomba iminente, então a gente tem que orientar quais são os malefícios do contraceptivo oral e do cigarro não combina, tá? A prática da atividade física, pessoal, a gente sabe que isso é fundamental, questão de orientação, promoção para o nosso adulto, idoso. Quais são os benefícios da prática da atividade física? Acabei de falar para vocês, para mudar a vida de um idoso, um adulto, hábitos, não é uma tarefa fácil, né? Imagina você, olha, dona Maria, a senhora tem que praticar atividade física, a gente não está mandando ela para academia, fazer aeróbica, corrida, nada disso. Tem que ser de acordo com as limitações do seu corpo. Se ela chegar a falar para você, olha, Irini, hoje eu consegui dar uma volta no quarteirão com o meu cachorro. Eu falei, nossa, parabéns, que legal. Por quê? Essa caminhada já favorece? O que vocês acham? Sim, né? Ajuda bastante. Com certeza. Por quê, pessoal? A caminhada, subir escada, descer. Hoje em dia eles estão mantendo aí isolamento social, né? Muitas pessoas estão mantendo isolamento social, então não querem sair de casa. E aí você vai fazer o quê? Olha, Dona Maria, a senhora pode andar dentro de casa mesmo, fazer alongamento, fazer o pilates, enfim, tudo isso. Quais são os benefícios para a saúde? Aí você, como enfermeiro, vai explicar. Dona Maria, os benefícios são esse, esse e esse, tá? Vocês já são capazes de fazer essa orientação. Além de ativar a circulação sanguínea, melhora a expansão pulmonar, melhorando aí toda a parte, tanto cardíaca e circulatória, quanto respiratória, né? Então, essa é a importância, a gente manter aí a atividade para que melhore toda a parte circulatória do nosso corpo, do organismo, tá? Então, se ele não consegue, tem limitação, você pode orientar atividades que ele consiga realizar. Você não vai impor uma atividade aeróbica para o seu paciente, uma atividade de corrida, de bicicleta, muitas vezes ele tem limitações, e aí você tem que ser artista na hora. Se ele não consegue fazer uma corrida, o que faz bem para a saúde dele? Alongamento? Alongar faz bem? Sim, alongar se faz bem. Ativa a circulação, melhora o atrito entre as articulações, tá certo? Tudo bem? Vocês percebem quantas coisas a gente tem na nossa mão em questão de orientação, gente? Certo. Né? Tá? Então, quando eles realizam a atividade, claro que vai aparecer benefícios para a saúde, em prevenção de doenças, né? Tá certo? E aí vai reduzir os riscos de eventos cardiocirculatórios, como infarto, AVC, o AVE, né? As pessoas devem incorporar atividade física nas atividades rotineiras, como eu acabei de falar para vocês, caminhar, subir escada, até as próprias atividades domésticas. Gente, minha mãe tem 81 anos, então, assim, ela gosta de jogar água na plantinha dela, é a limitação dela. Então, assim, não adianta você querer mandar ela subir, descer a escada, que ela não vai conseguir. Então, assim, essa atividade dela andar dentro de casa, realizar de atividades que ela consegue dentro da sua alimentação, já é válido. Tudo bem? Tudo, professora. As práticas corporais e meditação trazem benefícios na prevenção e controle das infecções crônicas. Afecções, lembrando que afecções são doenças, tá? São instrumentos importantes no aprendizado da sincronia entre ação e pensamento, já que um dos seus pressupostos é que forma postura e movimento. A respiração e a intenção mental caminham na mesma direção, melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Esses dias eu estava conversando, gente, não sei se vocês sabem, muitos pacientes hoje, muitas pessoas hoje, por conta de tudo que está acontecendo aí, a pandemia, isolamento social, as pessoas estão ficando com
problemas mentais, de verdade. Esses dias eu estava conversando com uma paciente psiquiátrica, e quando a gente começa a conversar com eles, eles não deixam a gente falar mais. Eles falam, 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 e você sente a agonia, a pressa dela querer falar, parece que o mundo vai acabar naquela hora, a pessoa fica espineico, não sei se vocês tiveram já oportunidade ou experiência como essa, mas logo, logo, se vocês não tiverem, vocês vão conseguir percebendo, e aí você vai dando aí corda para que essa pessoa fale. Então, ela chegou a falar para mim que ela não consegue pegar metrô, e quando ela precisa, que ela vê aquela multidão, aí eu perguntei para ela, o que você faz? Ela, nada. Eu sento, eu choro e espero. Qual que é a orientação que você passa para uma paciente dessa, pessoal, que ela tem síndrome do pânico? Ela adquiriu síndrome do pânico, claro que tem uma doença pregressa aí, situações pregressas, mas isso se acentuou mais em questão por conta da nossa realidade hoje. Você, como enfermeiro, qual a orientação que você passaria para uma paciente dessa? Hã? A gente tem que ser ligeiro na hora, no nosso raciocínio, na nossa intervenção ali. O paciente começa a te falar, tá numa crise daquela de súbito. E aí, o que você fala para esse paciente, gente? Difícil, professora. Difícil, muito difícil. Muito difícil. Só que você, quem está falando aqui é a Jaqueline. Jaqueline. Jaqueline, quando eles estão relatando para vocês, vocês já pegam uma brecha. Eu perguntei para ela assim, o que você faz? O que eu pensei na minha cabeça? Eu falei, nossa, o que será que ela faz? Porque a pessoa sai de si, né? Ela entra num surto psicótico. Então, a minha orientação ali na hora foi, para tudo, senta, concentra toda na situação, faz aquele movimento de respiração, porque é isso aqui que a gente está vendo, ó. Tonifica o músculo, favorece não, não é esse aqui não. Cadê o outro slide, gente, que a gente estava lendo? Acho que eu passei. Aqui, ó. Que movimento aí, a respiração, intenção, mental, caminho na mesma direção. Então, eu pensei nisso na hora, gente. Eu falei, então, a senhora faz aquele processo de respiração, inspira e solta calmamente. A senhora não imagina que está naquele local onde tem muitas pessoas, imagina um local legal que a senhora gosta, numa praia, numa cachoeira. Imagina isso na sua cabeça e a senhora vai mantendo a calma. Vocês entenderam, gente? É muito doido. Vocês vão passar por isso e aí você vai falar, caramba, né? Essas orientações, na hora, vai conseguir manter meu paciente calmo para que ele volte para a realidade, que aquilo tudo não faz mal para ele. E aí ele consegue seguir. Não é? Sim. Tá? Mas Tá isso bom. vocês vão aprendendo aí gradativamente, de acordo ao atendimento que vocês vão prestar. Se vocês forem prestar promoção, se vocês gostam mais da parte já de recuperação, reabilitação, né? Tá bom? Então, tonifica os músculos, favorece a fixação do cálcio ósseo, a capacidade de função das articulações. A gente está falando do alongamento, tá? Melhora a aptidão física, favorecendo a independência da função do dia a dia. Contribui para a redução do estresse, depressão e insônia. Isso é verídico. Pessoal, quem já não sentiu dor muscular? Quem? Eu sinto muito dor nas pernas. O que eu faço? Eu estico minhas pernas e faço o movimento rotatório dos meus pés, ativando a minha circulação. Gente, é uma sensação incrível. Já fizeram isso? Tentam. Porque para a gente orientar alguém, a gente tem que sentir e acreditar naquela orientação que a gente está passando. Tenta esticar quando você está tão tensa, você não faz aquele movimento de cabeça para cá, para lá, rotatório, não dá uma sensação de relaxamento? Sim. Dá, não dá, gente? Então, Dá. essa é a orientação que a gente tem que fazer para o nosso paciente. Tá? Tudo bem?
As medidas anti-estresse, né, redução do estresse psicológico, recomendável para diminuir a sobrecarga de influências neuromorais do sistema nervoso central sobre a circulação. Por que eu estou falando disso? Porque uma coisa desencadeia a outra. Se a alimentação não está saudável, vai desencadeando aí doenças, tá certo? E a gente tem que aprender a orientar o nosso paciente, idoso, adulto. Se vocês gostarem de trabalhar com criança, também, a gente também tem que pedir ajuda, né, gente? O nutricionista, multidisciplinar, tá certo? Algumas medidas podem ser adotadas para lidar com o estresse, né? Hoje a gente vive em situação de estresse, 24 horas, né? Alimentação saudável, utilizar técnicas de relaxamento, realizar atividades físicas, andar pelo bairro. A gente sabe que hoje, por conta da pandemia, as pessoas não estão saindo de casa, né? Passear na praça, subir escada. Se ela não pode sair de casa, a gente pode orientar outro tipo de atividade dentro de casa mesmo. Repouso, sono adequado, muitas vezes questões financeiras não deixa a pessoa dormir direito, logo ela não vai se alimentar direito, logo ela vai desencadear doenças crônicas aí, tá? Lazer, diversão, medicação, claro que medicação seria o último, ou em questão de promoção, seria a nossa última orientação. Gente, redução do peso é fundamental, né? O acompanhamento do cliente com excesso de peso é um processo contínuo que inclui apoio e motivação para a superação dos obstáculos. É fácil perder peso? Não. É fácil você mudar hábitos alimentares desse paciente? Não. É fácil falar para ele, Dona Maria, não come massa, não come pão, tudo que ele gosta de comer? Não. Mas a gente tem que reeducar. Esse é o nosso papel como enfermeiro. Reeducar, orientar. Vão logo aprendendo, pessoal, vocês vão ser eternos educadores, tá certo? Porque a enfermagem, o paciente, quando sai da sala do médico, ele vai para onde? Para a sala do enfermeiro, porque ele não entendeu o que o médico falou. A obesidade é um dos fatores de risco mais importantes para as doenças não transmissíveis, que a gente sabe muito bem, com destaque especial aí para doenças cardiovasculares e a diabetes, tá? Ou seja, hipertensão e diabetes. O excesso de peso está claramente associado com o aumento da morbidade e mortalidade. Qual a diferença entre morbidade e mortalidade, pessoal? Mortalidade quando a pessoa morre, né? Não estou ouvindo. Mortalidade quando a pessoa morre e morbidade quando a pessoa fica meio que incapaz? Enfermeiros e enfermeiros. Pessoal, morbidade e doença, quer dizer que é mortalidade devido à doença. Por exemplo, eu sou hipertensa. Então, eu posso ter uma mortalidade, uma morbidade por conta da minha doença? Por conta de uma mortalidade por conta da minha doença? Sim, então é morbidade. Tá certo? Então, o obeso, ele é mórbido. Já ouviram falar? Mórbido, obeso mórbido. Não, Nunca ouviram falar? não. Tá. Por quê? Porque ali, ó, corre, ele, por conta da doença, que você sabe que a obesidade é considerado morbidade, doença, e por conta da morbidade, a mortalidade. Ou seja, o risco dele ter infarto, dele ter N situações e por conta do peso elevado é considerado. Deu para entender? Mais ou menos, professora. Mais ou menos? A morbidade Morbidade é doença. é a Mortalidade é morte. Então, morbidade e doença. Quando a gente fala obeso mórbido, é porque ele está com uma doença relacionada ao peso dele, à obesidade. Ou seja, sim. de acordo com a obesidade, que ele está fora do peso dele, ele pode adquirir o quê? Diabetes, hipertensão, entendeu? Sim. Deu para entender agora? Deu. Certo. Então, olha lá, o excesso de peso está claramente associado com o aumento da morbidade, da doença relacionada à obesidade. Qual é a doença relacionada à obesidade? Hipertensão e diabetes. E dislipidemia. O que é dislipidemia? Enfermeiras e enfermeiras. Gordura no sangue? Oi?
É o Gordura, né? colesterol? Relacionada à gordura, colesterol. Não ouvi. Colesterol. Ah, quem falou? Tirou 10. Quem falou? A Jaque. Jaque, um ponto a mais na sua média. A Irene também falou, A professor. Irene falou também um ponto a mais para a Irene. Pessoal, dislipidemia é o colesterol alto. Vocês vão ouvir muito falar disso, tá? Então, olha lá. Aumenta progressivamente de acordo com o ganho de peso, embora a diminuição de 5 a 10% do peso corporal inicie até 6 meses de tratamento com a manutenção do novo peso em longo prazo. Quer dizer o quê? Presta atenção, agora vocês vão conseguir entender definitivamente. Eu, obesa, adquiri hipertensão, diabetes. Eu perdi peso de 5 a 10%, eu já não vou ter mais hipertensão e diabetes. Já vai melhorar. Vocês entenderam? Sim. Então, se eu reduzir ali meu peso, logo eu vou reduzir as doenças ali relacionadas à obesidade. Tudo bem? Sim. Ficou claro? Sim. Perfeito. Vocês estão demais, hein? Todos os hipertensos e diabetes com excesso de peso devem ser incluídos em programas de redução de peso, ao modo de alcançar o índice de massa corpórea inferior a 27 kg por metro quadrado. E lembrando ainda, pessoal, gente, a gente como enfermeiro, a gente tem um negócio meio louco, vocês vão ver já já. Quando eu vejo aquele abdômen, tem um senhor que trabalha aqui perto, eu até falei para ele, né? Às vezes a gente não se aguenta, a gente fala. A circunferência abdominal dele recobre toda essa parte da caixa torácica, isso comprometendo toda a parte cardíaca. Ou seja, quanto mais essa circunferência aqui abdominal for mais ela para cima, chegando ali proximal do coração, o risco de infarto aumenta não sei quantas vezes. Então, a circunferência abdominal, por isso que você, enfermeira, tem que fazer essa medição aí da circunferência. Por quê? Porque é relacionado com infarto também, gente. Homens inferior a 102 e mulheres inferior a 88. Então, vão medindo aí, vão medindo se vocês estão abaixo de 88. Vocês estão? Vou até medir a minha. Meu Deus, é crítico isso, hein? Vou até medir a minha circunferência abdominal, já já. Jesus. Tá? Então, assim, a gente quando... Eu fico imaginando, a gente quando tá grávida, fica com aquela circunferência horrível, comprime pulmão, coração, não é, gente? Bexiga, rim, comprime tudo. Imagina um homem... Mas a gente sabe que aquilo, a gente uma hora vai se livrar daquilo, né? Imagina o homem mantendo aquela circunferência toda sem prazo. Comprimindo tudo ali, né? Então, o IMC é o índice recomendado para a medida da obesidade em nível populacional, não só para a nível da medida da obesidade, como para a gente manter-se aí uma qualidade de vida saudável. Então, vamos aprender o IMC? Anotem aí que isso vai no próximo slide. Vocês vão ter que calcular muito o IMC, tá? Além do grau do excesso de gordura, a sua distribuição regional do corpo interfere nos riscos associados ao excesso de peso. O excesso de gordura abdominal representa maior risco do que o excesso da gordura corporal por si só. A gente sabe que a gordura é difícil de ser eliminada no organismo. Qual que é o malefício que isso causa dentro do nosso corpo? A gente tem as nossas artérias, imaginou a artéria? Se isso ficar ali cheio de placa, que a gente chama de ateroma, fixado ali na parede da artéria, logo não vai ter passagem para o quê, pessoal? A circulação, né? Dificulta a circulação, o coração já não vai bombear o sangue ideal para todo o corpo. Agora, imagina o sofrimento que o coração tem de fazer aquele bombeamento de sístole e diástole, né? Então, dificulta toda a parte, tanto cardíaca como respiratória, o paciente fica dispineico, fica sudoreico. Não é assim, pessoal? Né? Essa situação é definida como obesidade androide.
ao passo que a distribuição mais igual e periférica é definida como distribuição ginecoide. Então, se ele tem mais excesso de gordura nesta parte do abdômen, né, essa situação, então, é considerada como androide. Ao passo que a distribuição igual, ou seja, a pessoa é obesa por igual, é tipo uma bola mesmo, né? Já pensaram nisso? Já. Agora vocês vão começar a identificar e diferenciar. Tem aquele que só tem aquela parte da circunferência muito aumentada. Tá dando para entender, pessoal? Sim, professora. Tá. E Sim. tem aquele outro que é obeso todo, né? E aí, ó, essa parte que ele tem menos, não que não venha a ter malefício, mas tem menos do que essa parte da circunferência abdominal, que é o androide. Tudo bem? Sim. Beleza. A circunferência da cintura é importante para o fator de risco para a doença coronariana. É isso que eu acabei de falar para vocês. Então, a circunferência abdominal é um risco para a doença coronariana e aí, consequentemente, mortalidade por causas cardiovasculares, tá? A obesidade traz aos profissionais desafios para o entendimento, sua determinação, acompanhamento e apoio. Como é que a gente vai mudar os hábitos dessa vida, dessa pessoa? Então, nós, como enfermeira, a gente tem que trabalhar como formiguinha mesmo, a gente tem que ter também, prestar atenção ali no psicológico desse paciente, né? Que muitas vezes, gente, quem é que não tem um vício, e aí você é retirado, isso aí vai te causar o quê? Depressão, a pessoa vai ficar depressiva, vai ficar triste, isso é questão científico comprovado, tá? A pessoa fica menos efetiva, né? É importante salientar que, além da dieta, da atividade física, o manejo da obesidade envolve abordagem comportamental, isso que eu acabei de falar para vocês. A gente tem que abordar também ali toda a parte psicológica e comportamento do nosso paciente. Lembrando que hoje ainda, gente, tem as bariátricas, que quando lá atrás, que eu trabalhava na endoscopia, isso cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos, as bariátricas eram muito invasivas, muito agressivas. Os pacientes, quando saíam das bariátricas, se fosse 10, 9 saíam vivos. Eles até saíam da mesa de cirurgia, mas quando ia fazer endoscopia, logo daqui 1 ou 2 semanas, eles faleciam. Hoje já não é mais aqui assim, hoje o negócio está mais avançado em questão de tecnologia, está menos agressivo, está tendo pelo SUS gratuito esse tipo de cirurgia, né? Tudo bem? Porque a gente sabe que isso causa mortalidade, né? Pro nosso, isso é fato. Anotem isso daí, meninas. Vocês vão aprender a fazer índices de massa corpórea. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai pegar o peso, eu coloquei atividades para vocês lá no portal, treinem fazer, tá? Vocês vão pegar bastante aí cálculo de IMC. Então, IMC é índice de massa corpórea. A gente vai pegar o peso do nosso paciente, altura vezes altura, tá certo? Altura 2 vezes. Se você não colocar o ponto direitinho, não dá certo a conta. Deu para entender? Por exemplo, eu tenho 1,90 de altura. Se eu colocar 190 na calculadora, não dá certo o cálculo. Tem que colocar 1,90 vezes 1,90 vai dar um valor lá. Eu estou sem calculadora aqui. E aí você vai pegar, salvar esse valor, e aí você vai dividir o peso. Vamos dizer que ele esteja com 80 quilos. 80 dividido pelo... E aí, altura, o resultado da altura, e aí vai dar o índice de massa corpórea. E nós vamos aprender agora a tabela de classificação do IMC, tá? Então, lá, menor que 16, pessoal, tenta classificar o cálculo que eu coloquei para vocês lá no portal, tá? Tenta verificar se é obeso, 1, 2 ou 3, tá bom? Desnutrição, 2, 16 a 16,9. Lembrando que esse slide aqui está no portal para vocês. Eutrófico, 18,5 para 24,5. Pré-obeso, de 25 a 29,9. Professor, eu vou decorar tudo isso. Claro que a gente não consegue decorar isso tudo. Às vezes a gente tem que ter uma tabelinha na mão para a gente conferir. A gente é ser humano, a gente não consegue decorar tudo, né, gente?
Obesidade de grau 2, 35,39. Então, obesidade de grau máximo, risco, é o 3, que aí é maior ou igual a 40. Aí é cirúrgico, tem que ir para bariátrica, indicação para bariátrica, esse paciente corre um risco iminente de morte. Gente, vocês já viram aqueles obesos gigantes, 200, 250 quilos? Eles não conseguem voltar, não adianta a gente, como enfermeiro, orientar a reeducação, o paciente em atividade. Como é que ele vai praticar atividade, gente? Como é que a gente vai reeducar esse paciente? Não tem como. Não tem mais intervenção, questão nem de enfermeiro, estou falando, tá? Ali é intervenção cirúrgica, mesmo. Senão esse paciente vai vir a falecer. Porque compromete tudo, tudo está obstruído, tudo está falhando. Esse paciente é mórbido, total. Tá certo? Tá dando para entender? Tá sim. Sim. Beleza. Os 10 passos para a manutenção do berço, então, assim, não adianta você só orientar, foi lá, reeducou, mas perdeu 2, 3 quilos para manter esse peso, né? Então, o mais difícil não é perder, pessoal, o mais difícil é manter. Então, é comer frutas, consuma feijão pelo menos 5 vezes por semana, evitar alimentos gordurosos, como carne gorda, salgadinho, fritura, coisas que, né, isso faz parte do cardápio brasileiro. O brasileiro adora um fast food, adora um salgadinho, adora um besterol, adora uma gordura. Eu não gosto de gordura, gente. Eu compro um litro de óleo, dura 3 meses. Agora, se for a minha mãe fazer comida, misericórdia, 2 dias um litro de óleo, eu fico louca. Retira a gordura. Tanto que hoje eu estou com 26 anos, não tenho hipertensão, ela tem, minha família é genética e diabética, eu não tenho, né? Com 26 anos, eu acho que não vou ter mais, né, gente? O que vocês acham? Não vem falar que eu não tenho 26, não. Eu sou mais nova que vocês. Fazer as refeições com mais calma. Ai, gente, isso aqui é difícil. Hoje em dia não faz nem na frente da televisão, é do celular. Meu filho só come com aquele negócio ali na cara, me dá agonia aquilo. Beber água, pelo menos 2 litros. Gente, a gente esquece de tomar água. Se você não colocar a garrafinha ali do lado para tomar água, esquece, não toma. Então, o ideal é, coloca uma garrafa para você poder lembrar, orienta para o seu paciente também, tá? Aumentar a atividade física, ou aumentar ou inserir na vida, né? A gente sabe que às vezes a preguiça, enfim, né? Mas é recomendado. Evitar ficar parado, coisa que hoje a tecnologia está fazendo que a gente fique muito refém disso aqui, a gente se comunica por isso aqui, a gente estuda por isso aqui, trabalha por isso aqui, né, pessoal? Então, a condição que a gente está vivendo hoje está favorecendo que a gente fique aqui, parado, sentado, trabalhando e estudando, não é assim? Mas isso é uma situação atípica, isso vai passar, tá, meninas? Tudo bem? Meninas? Tudo bem, tudo bem. Tudo. Quem faz exercício físico é de vocês? Quem bebe? A água, sim, que eu bebo. Quem bebe? Beber a gente bebe, né? Mas moderado. Moderado, tá. 5 copos por dia, 5 latinhas por dia, moderado, né? Socialmente, professora, socialmente. Quem faz atividade física aí? Eu Alongamento? faço. Eu Eu faço. caminho 1 hora por dia, entende? Olha, Todos os dias, segunda a domingo, professora. faço caminhada todo dia. Aqui da frente da Adolfo Pinheiro, subo a escada todo dia. Aí, Um lance de escada. Essa é a minha caminhada. é exercício, né, professora? De certo modo, né? Então, né? Já é um bom começo. Você, como enfermeira, eu sou seu paciente. Você falaria o que para mim? Fala, eu chego, coloco o carro no estacionamento, caminho Adolfo Pinheiro, 50 metros e um lance de escada. Então. O que você falaria para mim, gente? Parabéns, Marlene. Tá muito bem?
Ou não? Não, Não, falta Arlene, complementar aí seu exercício, né? você é uma Tem que- pessoa Qual a orientação nova, que vocês não é passariam para mim? sedentária. Diga aí. Repete a pergunta? Qual a orientação que vocês... Eu sou paciente de vocês, né? Certo? Certo. Qual a orientação que vocês passariam para mim? Andar mais, porque você é uma pessoa nova. Aparentemente não tem nenhum problema de saúde. Algum problema físico que você não possa fazer uma caminhada de meia hora, pelo menos, 40 minutos. Não pode rir. Como é que você vai passar orientação para mim? Tem que ser séria. Eu sou só paciente. Vamos lá. Fala, Helene. Ai, ai. Bom, vamos ver o vídeo? Tá certo. Eu vou cobrar essa consulta de enfermagem para vocês vão fazer para Vou mim, me tá? preparar melhor. Vocês vão fazer, Tá bom. tá bom? No próximo Ok. aula eu vou cobrar a consulta de enfermagem com a professora. Confirmado. Beleza? Pessoal, aqui, ó, eu falei que era 1 minuto, mas é 5 minutos esse vídeo. Os 10 passos para a alimentação saudável, tá? Assistam aí.
Conseguiram ver, pessoal? Sim, sim. E aí? Difícil. Difícil, hein, professora? Não é fácil, não, gente. A gente se reeducar não é fácil. Imagina você reeducar uma outra pessoa, um adulto ou um idoso, tá? Não é uma tarefa fácil para a gente. Mas a gente tenta, né? Sim. Tá bom? Pessoal, então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero vocês terem gostado. Faça o exercício que coloquei 3 continhas lá de MC. Tentem fazer, que isso na vida profissional de vocês vai ser cobrado. O MC, cálculo de MC, vocês precisam saber, tá? De repente o auxiliar técnico de vocês pergunta: enfermeira, me ensina a fazer o cálculo de MC, e aí de repente você não sabe, aí não combina. A gente tem que saber. Tudo bem? Tudo bem. Fechou? Fechou, professora. Fechou. É isso aí. Beleza. Beleza. Tentem fazer, tá? Por favor, meninas. Tá, a gente vai fazer assim. Um bom dia para vocês. Obrigado por vocês terem participado aqui hoje, interagido. Foi bem legal a aula de hoje. Foi divertido. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Foi. Até a próxima aula. Até. Tchau. Bom dia. Beijinho, meninas. Bom final de semana. Igualmente. Obrigada. Você Tchau. também, menina. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.